Claro, claro. Para o uso da Obrigada, palavra presidente. como vice-líder da federação. presidente. Coronel, o relator não vai falar não, tinha passado a palavra para ele. Questão de ordem. Pois não, Obrigada, deputada. presidente. Eu vou fazer uma questão de ordem Depois eu passo a vossa excelência. baseada, Vou ouvir a questão de ordem, deputada. baseada no artigo 227 da Constituição Federal, inciso 5º. Porque é dele que deriva o artigo 228, que é um dos que estão pretendendo alterar através dessa PEC. E o que diz esse artigo e o inciso? Que todo tratamento dado à criança e ao adolescente tem que respeitar a excepcionalidade e respeita a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade, bem como o próprio texto do artigo que diz que é dever da família e da sociedade do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à liberdade, à convivência familiar e comunitária, toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, ele deve ser colocado a salvo disso. Evoco isso porque, evidentemente, o sistema prisional comum para adultos viola esses princípios da Constituição Federal. E mais, o sistema penitenciário brasileiro hoje, infelizmente, é uma faculdade para o crime organizado. Não há nenhum tipo de recuperação, ao contrário, muitas vezes criminosos saem daquele espaço se tornando criminosos ainda mais profissionais e ainda aliciados às organizações criminosas, que anteriormente eles não eram. E eu não tenho a menor dúvida de que esse é o objetivo de uns e outros que estão propondo a aprovação dessa PEC. Até porque, quando essa Câmara votou a PEC da blindagem, que era uma possibilidade da Câmara ser escudo e esconderijo de criminosos, foram lá e colocaram o dedo e defenderam na tribuna, para o povo brasileiro, que aqui na Câmara todo tipo de criminoso pode estar. É isso que diz sobre quando o crime é cometido pelo parlamentar. Agora, quando você cria um ideal do jovem negro periférico, aí não. Taca no sistema penitenciário para ver se dali ele sai um profissional do crime. É isso que está propondo. E o Nicolas Ferreiro foi o que pegou carona no jatinho do Vorcaro. É um dos principais cabos eleitorais de Flávio Bolsonaro, do escândalo de milhões de reais do Daniel Vorcaro do Banco Master. Aí vem aqui falar contra os criminosos, contra aqueles que roubam, contra os que cometem crimes contra o país, mas é o primeiro a estar envolvido até as tampas com os principais criminosos e corruptos desse país, que roubam dinheiro de aposentados, inclusive do Rio de Janeiro, para poder sustentar um sistema milionário. E aí agora vem propor a redução da maioridade penal, por quê? Porque está até as tampas envolvido com todo tipo de criminalidade para ver se lava a cara, para ver se salva, se consegue esconder os próprios crimes, para apostar no populismo penal, porque o Flávio Bolsonaro está derretendo nas pesquisas eleitorais e vai derreter ainda mais, e agora querem jogar para os jovens negros e marginalizados uma responsabilidade que é de vocês. Quem vai ser preso, meu querido, é você, é o teu presidente, é Daniel Vorcaro e todos os demais criminosos. Agradeço. Indefiro a questão de ordem, Vossa Excelência. Essa matéria é vencida. Deputado Paulo Teixeira, pela liderança do PT. Presidente, tempo de líder da federação. Presidente, Depois eu quero uma questão de ordem. aqui tem uma discussão, e eu estou vendo muitos jovens ali, sobre o futuro do Brasil. Hoje, nós estamos votando aqui o fim da escala 6x1. A diminuição da jornada de trabalho, sem diminuição de salários. A sociedade brasileira, o menor índice de inflação da sociedade brasileira. Cuidar da família é o que o presidente Lula está fazendo. Os jovens, por exemplo, eu peço silêncio, presidente. Presidente, peço que pare o meu tempo. Gente, Peço vamos silêncio. respeitar o parlamentar e vamos repor o tempo do deputado. Peço para repor meu tempo, por favor. Hoje nós estamos vendo aqui dois projetos sendo discutidos. Um projeto que cuida da família brasileira e o outro projeto que destrói a família brasileira. Vejam esses aqui. Quando o presidente deles governou o Brasil, Jair Bolsonaro, porque o presidente deles desacreditou a vacina, desestimulou o distanciamento social. E o que eles querem hoje? Eles não têm agenda. E eles querem
colocar a atrocidade, a barbárie para a sociedade brasileira. O Brasil hoje, eles querem que as organizações criminosas recrutem os nossos jovens para o crime. Eles querem a barbárie para a sociedade brasileira. Esse frequente passageiro do avião de Daniel Borcaro viajava com Daniel Borcaro para cima e para baixo, no avião de Daniel Borcaro. Ele que veio defender aqui a diminuição da idade penal. Ele que é seguidor de aposentados, aqueles que estão no fundo de pensão do Rio de Janeiro, os acionistas do BRB, são esses os vestais que querem aqui levar o Brasil para a barbárie. Presidente, a agenda do dia é acabar com o turno 6x1, é diminuir a jornada de trabalho para 40 horas semanais sem diminuir salários, é fazer com que o Brasil tenha o pé de meia, escola de período integral, que o Brasil tenha toda a atenção e o jovem negro e negra possam ir para a universidade e não criar a barbárie no nosso Brasil. A extrema-direita, eles estão hoje dissolvendo, em termos de vontade do povo brasileiro em votar nesse povo. E o presidente Lula toma a dianteira, cuidando do povo brasileiro, desenrola com subsídio no Brasil diante dos Estados Unidos. Por isso, pela Federação Brasil Esperança, nós somos favoráveis que esse projeto não prospere nessa casa e que esses criminosos possam responder junto à justiça brasileira, porque conviveram com criminosos que quebraram o banco e levaram prejuízo para o povo brasileiro. E esse aqui, se puder pautar, ajuda. Obrigada. Tempo de líder, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, a minha avaliação, primeiro, para crime violento, nem maioridade penal deveria ter. Aquele que é capaz de matar, aquele que é capaz de mutilar, aquele que é capaz de estuprar, ele abdicou do seu direito de ser reconhecido como criança ou adolescente por parte do Estado. Aquele que é capaz de cometer uma barbaridade de um crime violento, sequer deveria ser reconhecido como criança ou adolescente. Se tem capacidade para cometer crime de adulto, responde como adulto. Em outros crimes, presidente, defendo que seja de 14 anos. A gente viu praticamente todos os parlamentares dessa casa fazerem publicações e pronunciamentos em relação, por exemplo, à atrocidade que foi cometida com o cão-orelha. Agora, os parlamentares que agora estão votando contra a redução da maioridade penal defendem, portanto, que crianças que cometam uma atrocidade de tortura ou até de matar um cão possam, no máximo, cumprir ali o quê? Na prática, dá 3, 4 meses, fica muito longe do tempo de internação máximo de 3 anos. Inclusive, impediram que a gente aumentasse o tempo de internação para menor estuprador. Nós tivemos um caso de estupro coletivo cometido por menores de idade. Nós iríamos aprovar um relatório de minha autoria no plenário que impedia que pedófilos chegassem perto de parquinho, fossem donos de parquinho, que fossem donos de creches e que chegassem perto de creches e que chegassem perto da vítima. A base do governo, as esquerdas barraram aumento de tempo de internação para crianças que estupram, para adolescentes que estupram. Barraram o aumento do tempo de internação. E, portanto, barraram o resto do texto que impedia pedófilos de chegarem próximos desses estabelecimentos. Então, assim, sempre que uma atrocidade é cometida por menores de idade, a base do governo Lula diz se comover, diz achar uma atrocidade.
Agora, na hora de responsabilizar esses menores, dão discursos aqui de que não. De que cometeram crime por causa da desigualdade, ou cometeram crime por falta de oportunidade, ou cometeram crime por falta de acesso à educação. Ninguém mata ou estupra por falta de acesso à educação. Ninguém mata ou estupra por causa de desigualdade social. Esse é um discurso falso, demagógico, de certa maneira populista para quem discursa da base do abolicionismo. Como disse o ministro Lewandowski, que nós teríamos de ter um desencarceramento em massa, que nós teríamos de soltar criminosos em massa, que cadeia não resolve. E a gente tem diversos estudos acadêmicos demonstrando que é uma minoria muito pequena de pessoas que cometem a maioria dos crimes. A maior parte dos criminosos são criminosos profissionais, reincidentes. Se nós prendêssemos essa minoria, a maioria trabalhadora e honesta da população brasileira teria paz. Mas não, a gente tem esse discurso dominante do encarceramento em massa. Só que quando chega ano de eleição, agora eu vi que o presidente Lula colocou mais de R$1 milhão em propaganda para dizer que o governo aumentou a pena de furto, roubo e receptação. O projeto é meu e o PT votou contra. Aí o Lula sanciona e coloca R$1 milhão. Inclusive, o governo Lula tá tendo a pachorra de patrocinar anúncio no meu canal no YouTube, na minha Twitch, dizendo que é projeto do governo. Isso é grotesco. A desonestidade é tamanha que um projeto meu, que o governo votou contra, que o PT votou contra, o Lula sanciona e divulga. Olha, agora o governo endureceu contra quem rouba, contra quem comete estelionato, contra quem furta, contra quem promove receptação. Votaram contra e pressionaram, me pressionaram e pressionaram o relator, deputado Alfredo Gaspar, que está aqui atrás, e que eu parabenizo e agradeço por fazer esse projeto avançar, pressionaram para que a gente diminuísse as penas. Então, assim, quando chega no ano de eleição, aí o discurso da direita tá certo, de segurança pública. Agora, nem no ano de eleição, eles adotam, em relação à redução da maioridade penal, o discurso de endurecimento para crimes hediondos, para crimes graves que são cometidos por menores. Daí, o meu total apoio a essa PEC e deputado Coronel Assis. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Tarcísio, pela liderança do PSOL. Obrigado, senhor presidente. Eu acho muito curioso, né? A falta de educação não é a causa. A falta de estrutura social não é a causa. Então qual é a causa? Uma lógica de que uma criança nasce já má, pronta para cometer crimes? Essa lógica nos levou em outros tempos da história a campos de extermínio, a exclusão, a lógica hierárquica de que existem raças superiores e inferiores. Eu me recuso a aceitar isso. Eu quero disputar a juventude. Eu não considero que justiça é vingança. É claro que eu me solidarizo com cada pessoa que sofreu a dor da perda de um ente querido e essa crime possa ter sido cometido por uma criança, por um adolescente. E esta criança, esse adolescente precisa ser responsabilizado por isso. Não há discussão nesse ponto. Mas eu me recuso a achar que é da natureza daquela pessoa que já nasceu pronta para cometer crime. Eu estava, presidente, num debate, quando candidato a prefeito há 2 anos, e eu estava no estúdio da televisão quando passou um helicóptero filmando uma boca de fumo numa favela carioca. Ao lado passaram estudantes uniformizados. Eu dizia, o que eu faço para aquela criança uniformizada não estar daqui a 5 anos ali naquela boca de fumo? Esse é o desafio. O desafio, e todos nós sabemos que prevenir é melhor do que remediar. E aí vem dizer, a esquerda não apresenta solução. O ECA nunca foi implementado no país. Nós nunca demos condições para que o sistema socioeducativo agisse como tal. Porque continuam a desfinanciar o Estado. Continuam a não colocar recursos necessários para a educação, para a cultura, para o lazer. Porque é óbvio,
nessa sociedade individualista, consumista, egoísta, cheia de violência, qual é a alternativa que a gente dá para o jovem, para a criança pobre e negra? É colocá-la numa escola que não tem educação de qualidade. E por que não tem? Porque o dinheiro não chega lá, porque não há recurso, que não há possibilidade de disputa. E quero nesses 40 segundos dizer que vai acontecer o contrário. Teve deputado aqui dizendo que já há adolescentes vinculados à liderança do tráfico. Vai colocá-los na prisão comum. Vai acontecer o quê? Aí é que eles vão subir na hierarquia do crime. Porque a gente não vai evitar que eles cheguem lá. Nós vamos colocá-los no lugar em que a reincidência é maior. O que nós precisamos é evitar que os assassinatos, os estupros aconteçam e continuem acontecendo. E eu estou aqui apenas há 4 anos, mas já acontece há muito tempo. Tudo que a gente faz aqui é endurecer pena. E os índices de criminalidade não caem. A hipocrisia está do lado que não vê os dados e evidências que dizem que redução não é a solução. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!